Da tribuna, o senador Marcos Duval esclareceu uma questão que havia sido levantada pela senadora Damares Alves em seu discurso. A senadora havia rebatido a alegação de que o ministro Alexandre de Moraes teria diminuído, de alguma forma, as absurdas restrições que impôs ao senador, liberando 30% de sua verba parlamentar. Damares Alves disse: "A gente vê o salário do nosso senador bloqueado. Aí tem gente falando assim, liberaram 30%. Não, gente, é o contrário. Bloquearam 70% agora do salário. É diferente. A gente não tem que falar de 30, tem que falar de 70. Naquele momento, Duval esclareceu. Foram 30% da ajuda de custo que foram liberados. O meu salário continuou bloqueado. Mesmo se entrar o salário integral, com a multa de 50 milhões, a minha conta estará negativa em 50 milhões, ou seja, tudo que cair ali vai sumir. Eu tenho 400 anos para começar, depois de 400 anos, a receber alguma coisa." Ao subir à tribuna, o senador retomou o tema, dizendo: "Eu queria só esclarecer aqui. Foi muito bom a colega senadora Damares ter tocado nesse assunto, que muita gente no Brasil está achando que o Xandão está bonzinho, que liberou 30%. Ele liberou 30% da ajuda de gabinete, da verba de gabinete que ele bloqueou da conta do Senado Federal. Não é da minha conta. O meu salário ele bloqueou na integralidade. E a lei diz que o salário é inviolável. Nem para pagamento de pensão alimentícia, caso a pessoa esteja devendo, pode ser retido. Então, é um crime gravíssimo." O senador prosseguiu explicando que essa não é a única arbitrariedade cometida por Moraes. Ele explicou: outra, ele imputa uma multa de 50 milhões, ninguém sabe por quê, de onde, como, muito menos a advocacia do Senado Federal. E o próprio presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, saiu em defesa e o ministro Alexandre de Moraes simplesmente disse: "Você não tem prerrogativa para defender o senador. Quem tem, então? Acima do Alexandre é Deus." Marcos Duval prosseguiu expondo ilegalidades cometidas pelo ministro e rebateu as narrativas que vêm sendo propagadas pela velha imprensa para justificar os atos arbitrários contra a rede social X, seu proprietário e seus usuários. O senador explicou que a rede social não violou nenhuma lei e está sendo punida justamente por se recusar a obedecer a ordens ilegais do ministro. O senador relatou: "Como eu montei esse núcleo duro internacional, nós estamos desde o ano passado destrinchando a vida de Alexandre de Moraes. Vem muita coisa por aí, vocês não fazem ideia. Quando eu falei que ele tinha manipulado as eleições, a imprensa achou que eu estava de deboche. E nós conseguimos provar e espalhar os documentos mundo afora. Então, tem muita coisa ainda para vir." Marcos Duval apontou que quando Elon Musk se recusou a obedecer às ordens ilegais, o ministro inventou penalidades que não estão previstas na lei e ponderou que a imposição de multas sem previsão legal configura coação. Ele disse: "Até para poder explicar para a sociedade, está no artigo 146 do Código Penal, que diz que coação ilegal ocorre quando alguém é forçado, mediante ameaça ou violência, a fazer algo que a lei não obriga. Nesse caso, se a autoridade usa da sua posição para forçar alguém a cometer uma ilegalidade sob ameaça de prisão, está coagindo ilegalmente. Está aqui na nossa lei. Isso está na lei. Ministro Alexandre de Moraes, seu incompetente, seu jurista incompetente, não teve tempo para estudar isso aqui, não?" O senador prosseguiu com a lista de crimes, mencionando o abuso de autoridade e questionou a omissão subserviente do Senado. Ele disse: "Cadê, Brasil, as autoridades? O brasileiro foi para a rua dia 7 de setembro, primeira vez na história, em que não se via imagem de alguém sendo protestada, a não ser do Alexandre de Moraes e do Pacheco. Alguém viu outro rosto lá em protesto? Não, nem do Lula. O Lula é um fantoche.
Nós, tecnicamente, tomamos um golpe de Estado e isso está virando referência de forma muito preocupante para vários países democráticos. Eles entenderam que não precisam mais das Forças Armadas para tomar o poder, basta ter Suprema Corte. Marcos Duval ironizou o uso peculiar do regimento interno do STF, comparando: é como se eu chegasse, olha, na Constituição não está dizendo nada de censura, mas meu condomínio tem um regulamento dizendo que eu não posso entrar sem camisa no corredor. Ah, então eu vou usar o regimento lá do meu condomínio. Foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. Se ele é o guardião da Constituição, ele defecou na Constituição e jurou ser o guardião da Constituição. Mentiroso, criminoso e irresponsável com o Brasil. O senador arrolou ilegalidades cometidas por Moraes contra ele, como o bloqueio de suas contas, e disse: a única opção que ficou é morar aqui. Um senador da República sendo violado na cara de todo mundo. A Constituição sendo cuspida, defecada na frente de todos os brasileiros. E ficam os 10 ministros compactuando com essa ilegalidade. Ele prosseguiu lembrando que o ministro tentou apreender seu passaporte diplomático e explicou: na apreensão do passaporte, olha a violação que ele fez. É impressionante. Como membro da Defesa Nacional, apreender o passaporte diplomático prejudica minha função como parlamentar, ou seja, impede-me de exercer a minha função, ainda mais em questões internacionais, em defesa do nosso país. O senador acrescentou: a suspensão da rede social é a mesma coisa. Impede-me de falar com a sociedade, alertar, falar pela sociedade. Porque quem está aqui não é o Marcos Duval, não. É o senador do Espírito Santo, representando os capixabas. Marcos Duval prosseguiu com a lista. Multas exorbitantes. Eu estou tentando descobrir de onde ele tirou esses 50 milhões. Aí vem o abuso de autoridade. Medidas adotadas pelo ministro, inclusive cancelando o passaporte. No pedido ele fala: caso não seja obedecida a entrega, não seja feita a entrega do passaporte, principalmente o diplomático, já estão autorizadas busca e apreensão e prisão preventiva de um senador da República. Cadê o artigo 53, ministro? Você que era, então, o constitucionalista mais conhecido no país, seus livros estão sendo usados para outras coisas, mais úteis do que o uso pelas faculdades. Para quem não sabe, Brasil, senador só pode ser preso por crime inafiançável. O senador ironizou: ministro, obrigado, porque você está com muita fartura de provas contra você. Você nos forneceu um acervo incrível. E a Comissão Interamericana de Direitos Humanos não sabe o que fazer com tantas provas de crimes contra a humanidade em relação ao dia 8 de janeiro. Duval explicou que o ministro já é alvo de investigação em várias frentes e lamentou que o impeachment ainda não tenha sido iniciado. Ele disse: eu dou os parabéns aos 34 senadores que já assinaram. Faltam apenas 7 senadores para assinar, para que isso já venha direto ao plenário ser votado. Faltam 7 senadores e tem 30 indecisos. Faltam 7. Brasil, com toda a educação que nós temos, faça contato com o seu senador. Se ele não assinou, peça a ele para assinar, porque ele está representando o seu estado. Aqui fica o meu desabafo com tamanha quantidade de crime sendo cometido. O senador resumiu: eu tenho vergonha de saber que um dos maiores carrascos brasileiros ainda está entre nós, cometendo essa quantidade de crimes, com os 10 ministros calados, compactuando com essa violação da nossa Constituição. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição.
Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores vêm sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, até para complementar, eu não consigo entender como alguém não respeita a mulher se o planeta inteiro veio ao mundo através da mulher. Eu não consigo entender como alguém chega a desrespeitar e não fazer uma associação à sua mãe, à sua irmã, à sua filha e cometendo essas violações aí. Para mim, são covardes e devem ser severamente punidos. Eu queria só esclarecer aqui, foi muito bom a colega Damares, a senadora Damares, ter tocado nesse assunto, não estava nem aqui na programação, mas muita gente no Brasil está achando que o Xandão está bonzinho, que ele liberou 30%. Ele liberou 30% da ajuda de gabinete, de verba de gabinete, que ele bloqueou da conta do Senado Federal, não é da minha conta. O meu salário ele bloqueou na integralidade. E a lei diz que o salário é inviolável. Nem para pagamento de pensão alimentícia, caso a pessoa esteja devendo, não pode ser retido. Então, é um crime gravíssimo. Outra, ele imputa uma multa de 50 milhões de reais. Ninguém sabe por quê, da onde, como, muito menos a advocacia do Senado Federal. E o próprio presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, saiu em defesa e o ministro Alexandre de Moraes simplesmente disse: você não tem prerrogativa para defender o senador. Quem é que tem então? Acima do Alexandre é Deus. Eu ainda não tive a oportunidade de estar com Deus para dizer por que você me empoderou. Aliás, Deus jamais empoderaria uma pessoa como essa. E outra coisa que eu preciso esclarecer dos crimes que o ministro Alexandre de Moraes está cometendo. Primeiro, essa questão de divulgar que o Elon Musk não está cumprindo a lei é mentira. E eu já acionei algumas emissoras, dessas grandes emissoras, por estar compactuando com um golpe de Estado, por estar atacando a nossa democracia. O Elon Musk, simplesmente, eu ainda volto a provocar, me convencem que na Constituição há algum artigo ou parágrafo dizendo censura é permitida ou censura prévia está autorizada. Me convencem disso. E aí ele tira, não só com ele, como eu montei esse núcleo duro internacional, nós estamos desde o ano passado destrinchando a vida de Alexandre de Moraes. Vem muita coisa por aí, vocês não fazem ideia. Quando eu falei que ele tinha manipulado as eleições, a imprensa achou que eu estava de deboche. E nós conseguimos provar e espalhar os documentos mundo afora. Então tem muita coisa ainda para vir. Então vou dizer o seguinte: o Elon Musk disse: eu não posso descumprir a Constituição.
E o ministro Alexandre de Moraes está dizendo, se você não descumprir a Constituição, principalmente o artigo 5º e o 53, eu vou te aplicar uma multa diária. Como Elon Musk sabe da minha história, disse, ainda mais de um senador em atividade, não vou tirar a página do senador. Não há nenhuma lei brasileira que me dê essa autonomia. Porque até que se eu fizesse isso, infringindo a Constituição, eu tenho que responder aqui na lei americana, a lei que pune empresas que não obedecem às leis dos países às quais eles têm suas filiais. Então ele falou, eu não vou descumprir, primeiro pela ética e segundo pela penalidade aqui nos Estados Unidos. Aí o ministro faz a dancinha dele de chilique, que ele tem problemas mentais sérios, faz a dancinha de chilique, está me confrontando, aí passa para 200 mil. Ah, está me confrontando, manda prender. Aí ele cai como simplesmente de crime de coação. Ou seja, tenta para poder explicar para a sociedade, que está no artigo 146 do Código Penal, diz, coação ilegal ocorre quando alguém é forçado, mediante ameaça ou violência, a fazer algo que a lei não obriga. Nesse caso, se a autoridade usa da sua posição para forçar alguém a cometer uma ilegalidade, sobre ameaça de prisão, está coagindo ilegalmente. Está aqui, ó, na nossa lei, isso está na lei. Ministro Alexandre de Moraes, seu incompetente, seu jurista incompetente, não teve tempo para estudar isso aqui, não? Abuso de autoridade, outro crime que você tem cometido bastante. Essa lei regula os crimes cometidos por autoridades que ultrapassam os limites legais do exercício das suas funções. Ameaça de prisão para forçar alguém a agir contra a lei. Você está coagindo um empresário para que ele descumpra a nossa Constituição. E ainda tem a audácia de dizer, não está cumprindo a lei. Aí você vai na Constituição, tem nada dizendo. Você vai descendo. Na hierarquia da lei, lá na 8ª, tem o Marco Civil da Internet, aí está dizendo, recomenda-se a empresa que presta serviço no Brasil, de rede social, a ter um escritório ou um canal direto com a parte jurídica da empresa. Não está dizendo que é obrigatório. Isso está no projeto de lei da fake news. É um projeto que ele está brigando para ter. Cadê, Brasil? Cadê as autoridades? O brasileiro foi para a rua, dia 7 de setembro, primeira vez na história. Não se via imagem de ninguém sendo protestado, a não ser do Alexandre de Moraes e do Pacheco. Alguém viu outro rosto lá em protesto? Não, nem do Lula. O Lula é um fantoche. Nós, tecnicamente, tomamos um golpe de Estado e está virando referência de forma muito preocupante para vários países democráticos. Eles entenderam que não precisa mais das Forças Armadas para tomar o poder. Basta ter Suprema Corte. Então o ministro foi lá no Marco Civil, é como se eu chegasse, na Constituição, não está dizendo nada de censura, mas no meu condomínio tem um regulamento lá, dizendo que eu não posso entrar sem camisa no corredor. Então vou usar o regimento lá do meu condomínio. É isso que ele fez! É isso que ele fez! Se ele é o guardião da Constituição, ele defecou na Constituição. E jurou ser o guardião da Constituição. Mentiroso! Criminoso, irresponsável com o Brasil. E eu falo pessoalmente também, não adianta fazer busca e apreensão, fazer escândalo, pedir, cancelar passaporte. Quanto mais você está descumprindo a Constituição, eu fiz o juramento e eu tenho palavra, muito diferente de você. Para ele conseguir atingir a parte mais sensível do ser humano, ele com essa bloqueio ilegal e inconstitucional, que não tem lugar nenhum permitindo isso, ele quis atingir diretamente a minha família. Eu não consigo prover para minha família absolutamente nada. Eu não estou aqui dormindo no Congresso por protesto. Eu estou dormindo por necessidade. Tem um apartamento funcional
Quem quiser pode entrar lá. Eu não tenho como pagar luz, eu não tenho como pagar água, gás, alguém para poder limpar a casa, fazer o meu almoço. Não tenho nem condições de ir para o supermercado, porque o meu cartão, ele bloqueou tudo, não tem como pegar um Uber, porque o carro oficial é só em momento de trabalho. A única opção que ficou é morar aqui, um senador da República, sendo violado na cara de todo mundo, a Constituição sendo cuspida, defecada por todos os brasileiros, na frente de todos os brasileiros, e fica os 10 ministros compactuando com essa ilegalidade. Só para vocês terem ideia, vou encerrar aqui, presidente. No meu caso, recentemente, ele mandou a Polícia Federal ir lá na minha residência pela segunda vez. Aí pergunto, durante esse período todo, quase 2 anos de perseguição em cima de mim, ele teve o azar de ainda estar fazendo parte da comissão representativa daquele dia. Procura saber, ministro, o que é comissão representativa. Antes de começar a querer dizer que eu estava interferindo na sua investigação, que é corretíssima, ética, para não dizer ao contrário. Quando você souber o que é comissão representativa, você vai ficar caladinho. Então, você vê que não, você é pitizento. Mandaram 2 policiais delegados para prender meu passaporte diplomático, sendo que eu trabalho na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Além de gerar recursos para o Brasil, eu trabalho com tecnologia para proteger o Brasil. E quando ele soube que o Elon Musk estava me defendendo, e quando ele soube que eu tinha montado esse núcleo duro em Washington, ele tirou meu passaporte para que eu não pudesse mais ir lá. Será que ele é retardado? Na pandemia aprendemos a falar com o mundo inteiro dentro de casa, para não dizer no banheiro, fazendo Alexandre de Moraes. A apreensão do passaporte, olha só, olha a violação que ele fez. Impressionante. Como na defesa pessoal, na defesa nacional, apreender o seu passaporte diplomático prejudica a minha função como parlamentar, ou seja, me impede de exercer a minha função, e ainda mais em questões internacionais em defesa do nosso país. Suspensão da rede social, mesma coisa, me impede de estar falando com a sociedade, alertando, falando pela sociedade, porque quem está aqui não é o Marcos Duval, não, é o senador do Espírito Santo, representando os capixabas. Multas orbitantes, eu estou tentando descobrir de onde que ele tirou esses 50 milhões, eu nunca tive nenhum por cento disso na minha vida. Basta ver minhas declarações de imposto de renda. Eu, em 5 anos, eu empobreci drasticamente. Meus companheiros sabem disso, porque vem acompanhando, que eu vou mostrando meu extrato todos os meses. Aí vem o abuso de autoridade, medida adotada pelo ministro, cancelando o passaporte. Quando esses policiais foram lá para cancelar o passaporte, eu disse para eles o seguinte, porque estava lá, por incrível que pareça, quem está vendo na televisão. No pedido ele fala, caso não seja obedecida a entrega, não seja dada a entrega do passaporte, principalmente diplomático, já está autorizado busca, apreensão e prisão preventiva de um senador da República. Cadê o artigo 53, ô ministro? Você que era então um constitucionalista mais conhecido no país, seus livros estão sendo usados para outras coisas, mais úteis do que pelas faculdades. Para quem não sabe, Brasil, senador só pode ser preso em crime inafiançável, deixa eu dar um exemplo, um homicídio, e ser preso em flagrante, ou seja, eu cometendo o crime de homicídio, eu sou preso, aliás, sou detido, sou encaminhado para o Senado, o Senado tem 24 horas para colocar no plenário, votação, se mantém o senador Marcos Duval detido ou não. Isso se eu matei alguém. Passaporte, não sei o quê. Eu falei para o delegado, não entrego o meu passaporte, e se você continuar a querer cumprir uma ordem ilegal, você está cometendo um crime, que na Constituição fala que isso é crime, porque você precisa, sabendo que é uma ordem ilegal, você é obrigado a denunciar o seu superior. E nas cortes internacionais, ainda você é penalizado com a mesma pena de quem determinou a ilegalidade. Ministro,
você está com muito... Obrigado, porque você está com muita fartura de provas contra você. Você nos forneceu um acervo incrível. E a Comissão Internacional de Direitos Humanos não sabe com o que fazer com tantas provas de crimes contra a humanidade no dia 8 de janeiro. Pro teu azar, eu fui o único parlamentar que entrou e eu filmei em detalhes as fezes humanas, urinas, choros, crianças, animais, adultos, mulheres. Isso é uma violação grave aos direitos humanos. Como eu ouvi lá na OEA, é um grave crime contra a humanidade, seu cruel. E na Corte Internacional, você está respondendo pelos crimes que está cometendo contra a Constituição. E, para encerrar, talvez você não saiba, e o Brasil vai ficar sabendo agora, o seu nome foi incluído na investigação pelo Pentágono, pela fraude que aconteceu na tentativa de simular a entrada do tal Felipe Martins. Nós temos o Congresso, o Senado, que já protocolou seu pedido de impeachment. Temos os brasileiros nas ruas, agradeço, brasileiros. Vocês não estão indo em vão. Nós estamos ombreados, estamos fazendo a demanda de vocês. Não é protagonismo nosso, é obrigação nossa. Não deixe de ir para a rua. Então, nós precisamos, e aqui eu dou os parabéns para os 34 senadores que já assinaram. Faltam apenas 7 senadores para assinar, para que já venha direto para o plenário ser votado. 7 senadores, e tem 30 indecisos. 7, Brasil, com toda a educação que nós temos, faça contato com o seu senador. Se ele não assinou, peça a ele para assinar, porque ele está representando o teu estado. Então, aqui fica o meu desabafo, com tamanha quantidade de crime sendo cometido. E o meu passaporte, ministro, sabe onde ele está? Em Washington. Eu não vou dizer por que ele está lá, mas o meu passaporte diplomático já está em Washington. Cada movimento que você faça contra mim, que já tentou 2 anos achar alguma coisa e não achou nada, e não vai achar absolutamente nada, eu fui forjado e treinado para ir em confronto com o problema. Então, quanto mais crise você gera contra mim, é natural de eu ir contra você. Mas a diferença é que eu vou embasado pela Constituição, pela lei. Prova nesses inquéritos loucos aí que você colocou para eu tentar ficar coagido e não falar a verdade. Prova algum que eu não cumpri a Constituição. Então, eu tenho vergonha de saber que um dos maiores carrascos brasileiros ainda está entre nós, cometendo essa quantidade de crimes. E os 10 ministros calados, compactuando com essa violação à nossa Constituição. Obrigado, presidente.